E quem disse que salada era uma coisa sem graça? Hoje eu vou apresentar para vocês essa salada estilo espanhola com figos grelhados, um pouquinho de redução de balsâmico com morango. Fiquem aí, senão eu vou comer essa salada toda e não vou esperar por vocês, hein? No nosso primeiro preparo, a gente vai fazer uma redução de morango com balsâmico, o nosso molhinho da salada que vai ficar super especial. E ao lado a gente vai fazer também o nosso bacon shiitake. Então, primeiro passo, a gente vai pegar os nossos morangos já higienizados. Eu vou cortar eles ao meio, porque eu quero um molho mais rústico, que eu consiga sentir aqueles pedaços do morango na boca. Então aqui a gente vai cortando todos os morangos. Aqui a gente vai ter diferenças de tamanhos de morangos, que vai dar uma diferença ali no molho. Então a gente vai ter um morango mais maçudo, mais carnudo no nosso molho, e outro um pouquinho menos carnudo, menor. A gente quer essa diferença na boca. Enquanto isso, a nossa panela vai aquecendo. Então eu vou ligar aqui a minha panela do molho. A gente vai introduzir primeiro a nossa água, aqui sempre um pouquinho, porque o nosso morango já possui muito líquido. A gente vai vir com um pouquinho de açúcar. O açúcar aqui já vai baixar a temperatura da nossa água. A gente já vai subir o nosso fogo e vai introduzir os nossos morangos. Aqui eu preciso que o nosso morango comece a soltar um pouco desse suco dele antes da gente introduzir o balsâmico. Então a gente vai deixar o balsâmico para o final da receita. A gente vai mexer uma vez, como eu já ensinei, e a gente vai deixar aqui parado. Agora a gente vai para essa preparação super especial e tendenciosa no mercado que está sendo muito utilizada, que é esse bacon shiitake. A gente vai precisar de cogumelo shiitake, um pouquinho de páprica picante e de shoyu e um pouquinho de azeite na frigideira antiaderente. Então a gente vai pegar os nossos cogumelos. Lembrando que os cogumelos a gente passa um paninho úmido para higienizar de todos os lados, para tirar um pouquinho da terra que tem aqui. A gente não mergulha o cogumelo em água e deixa banhando. O cogumelo é uma esponja, então ele vai sugar todo o líquido que tem ali. E ele naturalmente já tem uma quantidade de água muito grande. Então a gente tem que se atentar a isso, senão quando a gente colocar na nossa frigideira, a gente vai começar a cozinhar demais esse cogumelo. Ele vai perder todo o líquido dele e ele vai sumir. A gente vai tirar esse cabinho inicial, que a gente também vai utilizar. Vamos tirar aqui também. Mais um. Outro. Aí, agora a gente vai fatiar primeiro as cabeças do cogumelo, a parte alta, e a gente vai fazendo essas lâminas. A gente não precisa se preocupar em fazer uma lâmina tão fina, pois o cogumelo ele vai perder esse líquido dele e vai diminuir. Então a gente vai fatiar o restante agora. Enquanto isso, sempre de olho na panela ao lado. A temperatura subiu, já começou a ferver. Eu vou baixar só um pouquinho aqui, para deixar esse morango soltar esse suco dele. Enquanto isso, a nossa frigideira antiaderente, vou começar a aquecer ela. Vou cortar os nossos caules de cogumelo, fatiado.
Agora aqui, a gente vai começar a temperar nosso cogumelo diretamente na frigideira. Então a gente vai colocar um pouquinho de azeite, os cogumelos já vêm com a páprica, um pouquinho de sal e shoyu. Lembrando que o shoyu ele já tem uma quantidade de sódio muito grande e de sal. Então maneira no sal aí, senão a nossa preparação vai salgar no final. Agora a gente vem com o nosso azeite. Confere se a frigideira está aquecida. Vou deixar subir um pouquinho, só a temperatura. Vou colocar um cogumelo para a gente fazer o teste. Então aqui a gente consegue ver que o cogumelo não começou a dar aquela selada que a gente deseja e ele puxou o azeite, ó. O cogumelo puxa, como eu falei para vocês, igual da água. Então aqui a gente consegue visualizar o nosso cogumelo, ó. Vou virar para vocês, a lateral. Como ele puxa o azeite. Então vou deixar ele aqui no cantinho, enquanto nossa frigideira está pegando a temperatura ideal. Então lembre sempre de verificar a temperatura da sua frigideira, se você está num fogão de indução, ou num fogão de chama a gás, ou num fogão elétrico como esse, a gente tem que entender o material que a gente tem, senão a gente acaba cometendo alguns erros na preparação. Então eu poderia ter vertido todo o cogumelo que estava aqui, na temperatura errada, eu ia começar a cozinhar esse cogumelo, que foi o processo que eu disse para vocês anteriormente que eu não gostaria, e aí a gente ia acabar com essa preparação. Ela não daria certo. A gente está de olho no nosso molho. Eu vou dar só uma verificada aqui. Ó. Então aqui na panela a gente tem uma quantidade de líquido muito alta. Então aqui eu sei que o morango começou a soltar todo o seu suco que tem dentro e a gente ainda não tem a redução necessária. A gente consegue visualizar pela quantidade de bolhas que tem e os tamanhos dela. Então aqui a gente tem bolhas muito grandes. Quando essas bolhas começarem a ter um formato menor, significa que nosso molho já está mais espesso, ele está menos fluido, no ponto que a gente deseja para esse molho. Nossa frigideira já pegou uma temperatura melhor. Enquanto isso, eu vou só jogar um salzinho no nosso shiitake, aqui mesmo na tábua, que ele já vai pegando o sabor. Vou aproveitar, já vou colocar um pouquinho de páprica, que a gente já vai ganhando tempo. Aqui tem 2 pitadinhas de páprica picante. Lembrando que esse bacon de shiitake ele vai dar uma reduzida, então todo o sabor vai acentuar. Então a gente não precisa se preocupar em colocar muito, senão a gente vai acabar tendo um gosto muito intenso, muito forte. O nosso cogumelo na frigideira está começando a borbulhar, a gente deixou ele aqui no cantinho, então a gente continua de olho nele. Vou reservar um pouquinho aqui ao lado, caso necessário, a gente reajusta no final. Aqui, já pegou uma temperatura ideal, eu vou verter os nossos cogumelos sobre a frigideira antiaderente. Aí aqui a gente já consegue ouvir o barulhinho que a gente estava desejando, que antes a temperatura não estava adequada. Verteu, a gente vai vir com o shoyu. Agora aqui, eu vou dar uma puxada no cogumelo. Dá uma salteada, volta. Se necessitar um pouquinho mais de azeite, como ele puxou, a gente vai colocar mais um fio de azeite. Agora que de azeite vai ser suficiente, a gente precisa desidratar esse cogumelo, tirar o máximo de líquido que ele tem, para a gente deixar um cogumelo fatiado super crocante. A gente consegue tanto fazer na frigideira, que eu acho que é a melhor opção, porque a gente ganha muito tempo, ou a gente pode fazer no forno também. Mas no forno a gente vai deixar na temperatura mais baixa, 120 graus, para poder desidratar. Ele vai acabar ficando ali no forno uns 20, 25 minutos. Então a frigideira aqui vai atender melhor a gente nessa preparação, para a gente poder ganhar um tempo. Vou movimentar novamente o nosso cogumelo. Vou colocar um restinho de páprica picante. E vocês vão começar a perceber que o nosso cogumelo ele já deu uma murchada, a frigideira estava cheia, a gente já tem um cogumelo no centro, então aqui ele vai perdendo. No final da nossa preparação, vocês vão ver que ele vai reduzir
mais do que 1/4 da metade. Ele vai ficar pouquinha coisa, tá? Então não se preocupe, que é isso que a gente está querendo. A gente movimenta de novo, salteia, sempre o punho, nunca o braço está parado aqui, cotovelo, volta para cá, verifica novamente a nossa redução. Aqui a gente já consegue ver que a altura está na metade, então a gente estava aqui, a gente consegue visualizar uma linha do molho, ela já desceu pela metade. A gente vai deixar só mais um pouco. Aqui a gente puxa também, ó, então a gente não consegue ver o fundo da panela. Quando a gente vê, vai estar no nosso ponto ideal. A gente vai esperar um pouquinho e colocar a nossa redução de balsâmico. A gente movimenta novamente, salteia cogumelo, ajeita novamente com a pinça. Vamos deixando ele secando. O nosso molho já está no ponto que eu desejo. Eu vou mostrar para vocês, ó, a quantidade de bolhas menores, no formato menor. Vou passar no fundo da panela, então eu já enxergo. Então aqui eu já vou desligar e vou acrescentar agora o nosso balsâmico. Nossa redução vem para o final. Vou puxar ela daqui, vamos deixar ela cair. Puxo o restante. O balsâmico vai terminar de dar aqui os sabores que a gente necessita e de dar o ponto do nosso molho. Retirei do nosso ramequim. Vou incorporar o nosso balsâmico. Então eu vou mexer aqui para ele pegar toda a coloração. Aqui vocês vão ver que o molho já escureceu por conta do balsâmico. Então ele vai ficar uma cor de chocolate com morango. Essa cor caliente da nossa salada espanhola que a gente deseja. Eu já vou retirar o nosso molho aqui para a lateral, para a gente poder baixar a temperatura dele, para quando ele entrar na salada, ele não tiver o molho muito quente e acabar cozinhando as nossas folhas. Enquanto o nosso bacon de shiitake está chegando no ponto aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar nosso molho que ainda está quente, baixando a temperatura, e a gente já vai fazer aquele fundinho no fundo do prato. Então toda vez que a gente coloca uma salada, a gente faz essa caminha de molho, para que a gente não tenha só molho em cima da salada na hora de finalizar, e o cliente coma a parte de cima, vocês comam a parte de cima em casa, chega no final não tem molho, só tem folha. E aí a gente aproveita fazendo isso e deixa ele aqui aberto o molho, ele já vai baixando a temperatura melhor, tá? Então a gente, enquanto aqui termina, nosso bacon que tá indo, então eu vou lá. Colocar no centro da nossa salada. Então a gente vai fazer esse fundinho aqui, antes das folhas entrarem. E aqui o nosso molho vai aproveitando e vai baixando a temperatura. Mais uma colher, o restante a gente deixa para finalizar. Nosso bacon de shiitake já está finalizado. Eu vou retirar ele da nossa frigideira. Então vocês conseguem ver, como eu falei, que ele reduziu para mais de 1/4. Então a minha frigideira estava cheia e agora a gente tem um cogumelo com menos água, com gostinho da páprica picante, do shoyu e mais crocante. Eu vou retirar ele direto com papel toalha. Vou deixar aqui do lado da nossa tábua. Essa mesma frigideira que eu utilizei para poder fazer o bacon de shiitake, eu vou utilizar para poder fazer nosso figo grelhado. Aqui a gente vai utilizar um figo, mas eu trouxe 2 figos no vídeo. Por quê? Para a gente sentir se ele está mais macio ou se ele está mais verdinho, mais durinho. Para essa preparação, a gente precisa de um figo mais firme, tá? Então, se ele estiver muito mole e muito maduro, a gente vai cozinhar ele quando a gente subir a temperatura dele, o que não é o que a gente quer. A gente quer dar uma tostada nele de um lado, dar uma tostada de outro, a gente vai introduzir o mel, iniciar esse processo de caramelização, tá? Então, eu vou aqui escolher o meu figo que está mais firme, que está melhor para a nossa preparação. Este daqui. Esse daqui eu vou reservar, a gente não vai utilizar. Eu vou partir o nosso figo ao meio.
ao meio novamente em quartos. Aqui, eu não tirei essa partezinha de cima porque vai dar todo o charme, tá vendo? Se eu tivesse passado a faca aqui. Essa daqui ficou um pouquinho maior, eu só vou reajustar, ó. Pra permanecer esse sentido pontiagudo, que é o charme do nosso figo. Minha frigideira já tá quente, que estava com shiitake. Eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou vir com essa parte da casca do figo, aqui quase a bundinha do figo, parte da frente, parte de trás. A gente coloca ela primeiro. Quando o alimento entra na frigideira e a frigideira está muito quente, então dá essa tostada. É isso que a gente está querendo aqui nessa preparação. A gente vai utilizar uma pinça e aí a gente vai verificar aqui como está o nosso figo. Vou pegar ele aqui. Pegou, ó. Essa é a nota de caramelização que eu gostaria. Então, eu vou começar a virar os nossos figos. Virei 1, 2. Aqui a gente pega, tentando sempre não apertar muito o figo. 4. A gente vai tostar esse lado, tostar o outro lado e a gente já entra com o mel. Eu vou acrescentar um pouquinho só de azeite que o figo puxou. Para quando eu entre o nosso mel não grude totalmente na frigideira. Então esse óleo, esse azeite vai ajudar a untar o nosso figo. Agora aqui já foi suficiente, eu vou entrar o nosso mel, frigideira sempre quente, e a gente começa a regar os nossos figos. Que a gente já sente o cheirinho do mel e a gente vai começar a movimentar para todo o mel entrar no figo. Aqui vai ser um jogo rápido, porque se a gente demorar muito, o nosso figo já vai começar a dar uma cozinhada. Eu vou virar eles para vocês verem a caramelização. Esse é o ponto que eu gostaria do mel. Eu já vou retirar. Agora aqui, a gente vai começar a montar as nossas folhas, o nosso mix de rúcula e agrião, no nosso prato que já estava com o nosso molho aqui, com o nosso fundinho, que a gente já falou sobre isso. Folha. A gente não corta a folha com a faca. Então, a gente vai tirar só o excessozinho de caule aqui com a mão e separar. E a gente vai começar a dispor essas folhas aqui. O que a gente precisa na salada é dar altura nela. Então, a gente não vai ficar apertando. Então, eu coloquei para cá, agora eu vou colocar a folha virada para cá. E aí, a gente vai começando a criar esse início de elevação na nossa salada. Aqui, eu já vou colocar um pouquinho de bacon de shiitake. Soltar aqui, ele dá um pezinho na folha. Vou colocar também um pouquinho de sal. A gente vai vir com mais folha. A gente vai regar agora com mais um pouco da nossa redução de morango com balsâmico. E a gente vai soltando mais para a lateral aqui, porque esse molho ele tem um peso, tá vendo? Então a gente consegue ver aqui. Eu vou soltar na frente do vídeo. Porque a gente deixou nossos morangos mais pedaçudos, mais carnudos. Vou reservar o restante aqui para regar no final. A gente vai começar a dispor os nossos figos na lateral do prato para eles aparecerem. Então eu venho bem na frente para vocês. Sentido de 4. Agora, a gente vai vir com um pouquinho de parmesão ralado na hora. Eu vou colocar mais um pouquinho de folha agora só no centro para dar mais uma elevação. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou juntar todas elas e vou posicionar o dedo na parte de baixo,
como se eu fosse fazer um buquezinho. Isso aqui caiu, vou acrescentar ela aqui. E aí eu venho ela aqui bem no centro da salada. Então eu vou posicionando ela aqui. Isso, aí ela parou com mais altitude. A gente vai introduzir agora um pouquinho de presunto serrano. A gente vai buscar deixar ele um pouquinho mais próximo dos figos, porque aí a gente vai ter a doçura do figo com o salzinho do presunto serrano. Então eu vou posicionar de todos os lados. Eu vou colocar mais um pouquinho do nosso bacon de shiitake. A gente colocou no centro, agora ele para aparecer no final da salada. Que vai ser suficiente. Vou rolar mais um pouquinho de queijo. A gente vai jogar mais um pouquinho de molho. Que vai ser suficiente. Agora, eu vou deixar nosso molho para a lateral, para aparecer essa coloração, e a gente vai fazer na volta. A gente vai colocar aqui no centro um pouquinho de mini folhas de beterraba, para dar aquele charme final que eu coloco em todos os vídeos aqui para vocês. Então, um pouquinho para cá, para ter essa coloração. Vou puxar aqui, ó. Puxar uma amostra na frente. Mais um pouquinho aqui. E agora a gente vai vir com o nosso último ingrediente da salada. A gente vai finalizar com um pouquinho de flor de sal, salpicada por cima. Então a gente colocou sal lá no início, no meio da salada. A gente vai colocar mais um pouquinho aqui. A gente tem um molho com doçura, a gente tem um figo com doçura. Então a gente vai finalizar com a flor de sal para a gente sentir o sal e ter esse contraste do doce e do salgado. Essa é a nossa salada com mix de rúcula e agrião, a nossa redução super especial de balsâmico com morango para dar esse docezinho, essa textura, e o nosso figo caramelizado no mel. E aí a gente tem para poder contrastar nosso presunto serrano, a nossa flor de sal e as nossas nozes para dar um super croque nessa salada no final. Essa é uma salada super especial, criada especialmente para vocês. Então sigam o meu canal, comentem aqui embaixo. Eu quero que vocês reproduzam essa salada e eu encontro vocês lá no Telegram. Então já pode pegar o link aqui e entrar lá. Estou esperando vocês para dar várias dicas importantes e exclusivas só por lá. E a gente fica por aqui com essa salada e a gente se encontra na próxima.